Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje o nosso papo nesses 30 minutos é sobre comunicação pública, gestão, política, sobre como aproximar um governo que pode ser uma coisa tão distante, encastelada, das pessoas, do seu dia a dia. Com mais de 30 anos de experiência, a nossa convidada de hoje vai falar um pouco sobre esse desafio, a secretária de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Tânia Moreira, é jornalista formada pela Católica de Pelotas, cidade de onde é natural, iniciou a sua carreira no Grupo RBS, tem um currículo de coordenação de inúmeras campanhas eleitorais, na área de rádio e TV, também foi diretora da TV Assembleia e da TVE. E desde 2019 está no comando da comunicação do governo Eduardo Leite, reeleito, e a primeira secretária reeleita também, né, Tânia? Sim. Bom dia, obrigado por estar aqui. Bom dia, um prazer enorme. Tânia, me conta isso primeiro, assim, de modo geral, né? Como é que é lidar, assessorar, montar a SECOM no entorno de um governador que é claramente também um comunicador nato, né? Que tem esse dom da comunicação. Como é que tem sido essa experiência aí? É verdade, é um comunicador nato e facilita muito, né, o nosso trabalho e a forma como ele enxerga a comunicação, né? Quando eu comecei, Kleber, lá em 2019, em janeiro de 2019... Minha sucessora, né? Minha sucessora com essa grande responsabilidade, né? A responsabilidade aumentou muito mais. Imagina. Em função do teu trabalho também, do teu legado. E da Isara, né? depois, né? Que foi no e da Isara também. E eu nunca tinha trabalhado assim dessa forma em comunicação pública. E acho que isso também foi interessante, porque no teu caso eu acho que foi a mesma coisa, né? Tu leva para dentro do governo uma experiência da iniciativa privada. Exato, e era o teu caso também. E eu entendia, num primeiro momento, a SECOM como uma grande produtora ou um grande veículo de televisão onde tu tinha as afiliadas, que no nosso caso são as secretarias. Então, sempre entendi que a única forma de fazer comunicação pública e levar a informação de forma correta para as pessoas seria mesmo através do alinhamento. Eu falo nessa palavra desde o início, né, e até hoje a gente busca o alinhamento entre os coordenadores de comunicação, entre os assessores de comunicação, entre os secretários. Buscamos isso diariamente e tem dado certo, né? Me diziam lá no início que nós não conseguiríamos fazer o alinhamento, que era muito difícil, e realmente é difícil. É permanente, né? Porque é permanente. Um exercício permanente. É um exercício permanente, a todo momento, a toda entrevista, a toda informação, né? Tu sabe muito bem que a gente lida com todas as áreas, a gente troca o assunto, né? Segundo a segundo, uma hora está falando de segurança, uma hora de saúde, uma hora de educação, então precisa mesmo. E como tu disseste, né? 20 e poucos canais, todos eles grandes, né? Todos eles comunicando grandes. Em nome do governo. Como é que alinha isso, né? Um desafio gigante, né? Um desafio gigante, e assim, do outro lado, tu tem as pessoas, né? Do outro lado, tu tá com a sociedade gaúcha, que esperando informações oficiais e corretas. Então, isso e também foi um desafio muito grande, evidentemente, esse alinhamento na pandemia. Eu até vou te perguntar sobre isso. Mas essa parte do alinhamento é muito interessante, Tânia. Eu falo muito isso também quando dou minhas conferências na área, porque às vezes a comunicação paga o preço quando o próprio governo, né? Os governos não estão alinhados, então não tem alinhamento político. A comunicação não faz milagre, né? 2 secretarias, cada uma dizendo uma coisa. Com certeza. Às vezes a comunicação ajuda a produzir alinhamento até político, né? E eu vi que teve uma evolução agora, que é muito elogiável, que é um sinal de maturação, e talvez só um governo reeleito consiga fazer isso, Tânia. Eu, por exemplo, nunca consegui, que é fazer com que a SECOM consiga também distribuir os coordenadores de comunicação da secretaria. Como é que foi essa evolução? Isso foi muito importante, né, Kleber? Como já acontece com a Procuradoria-Geral do Estado, que coloca os seus setoriais nas secretarias, né? Por determinação do governador, os coordenadores de comunicação foram escolhidos pela SECOM, né? Então, nós que fizemos... Tem uma sintonia com o governo. Com o governo. Nós fizemos a seleção desses coordenadores, buscamos pessoas profissionais no mercado,
para colocar nas secretarias. E claro que isso é muito importante, porque tu escolhe de acordo com o perfil da secretaria. Perfeito. Né? Então, adequou o currículo a... Exatamente. Foi um avanço importante, porque não deu certo lá o coordenador de comunicação, pode acontecer de algum secretário, nós é que vamos trocar aquele coordenador. Daqui a pouco, ele não deu certo, mas serve em outra secretaria, nós é que coordenamos esses coordenadores, né? Nós é que escolhemos esses coordenadores. Hierarquicamente responde a SECOM e matricialmente tem a vinculação lá ao seu órgão onde ele está. O secretário contrata, mas nós que fazemos essa seleção. E isso nada impede o secretário ter também lá um assessor de imprensa mais próximo, que seja dele, então é um equilíbrio no fundo. Desde que esse assessor de imprensa esteja vinculado ao coordenador. Perfeito, senão dá confusão. Senão dá confusão. O coordenador é o chefe, digamos, perfeito, né? Perfeito. E ele pode ter o seu assessor, mas o seu assessor vai responder a esse coordenador, porque é esse coordenador que está diretamente com a SECOM, né? É, sem dúvida, um processo de evolução e do jeito de tratar a comunicação, inequivocamente, né? E a gente sempre diz, né, Kleber, o coordenador ele tem que conhecer a pasta tanto quanto o secretário. Perfeito. Né? Senão não serve, ele tem que saber nos responder absolutamente tudo sobre a secretaria. Tânia, eu quero fazer uma pergunta para ti que às vezes faço para os políticos, né? O dilema do segundo mandato do reeleito, né? Tem muito histórico de governo que ganha bem e depois no segundo mandato... como é que é esse desafio também na comunicação de manter a régua alta? É um grande desafio, né? O primeiro mandato, o governo colocou as contas em dias, fez todas as reformas que eram necessárias, reformas estruturantes, as privatizações, e agora o segundo mandato. Né? Às vezes nós somos cobrados, a cobrança é maior, né? Mas tem muitas coisas em que somos cobrados. As obras nas escolas, por exemplo, precisávamos primeiro colocar em dia o Estado, colocar os salários em dia para depois pensar em outras coisas, não que a educação não viesse sendo pensada ou sendo trabalhada no primeiro mandato. Né? Mas agora o foco é outro também, agora a educação desse governo é absolutamente prioridade. Né? Então nós estamos trabalhando nisso e o desafio é grande sim, porque o nível de cobrança é diferente. Né? O nível de cobrança é diferente e eu acho que até em alguns momentos, no início do governo, houve uma certa falta de paciência, até por alguns veículos de comunicação. Né? Ele é o mesmo governo, ele é o mesmo governador, mas ele saiu, uma outra composição, entrou outro governador, é outro governo. Outro vice, outra composição. É outro vice, né? Então, essas reformas administrativas que aconteceram no início desse mandato, também foi um trabalho muito grande. Né? Estava se fazendo esse trabalho e, ao mesmo tempo, se acertando o que precisava acertar de gestão, do que vem para essa gestão. Né? Então, a gente pretende agora, já em seguida, apresentar esse plano, mesmo para a educação, tanto plano de obras como de ensino. Né? Porque a gente fala, às vezes, nas obras, nós não estamos falando, e somos muito cobrados pelo espaço físico, mas nós temos que pensar na qualidade do ensino, né? Educação não é só isso. Eu digo, às vezes, né? Claro que precisa, mas isso é óbvio, né? Mas às vezes vira meio fetiche, né? Vamos reformar a escola e comprar uns Chromebooks, um notebook. É uma parte só, né? É uma parte. Eu falei muito com a secretária sobre isso. Né? E acho que essa questão que a Isabel Matti coloca, de que nós estamos preocupados hoje não é só com a obra, nós estamos preocupados com o ambiente escolar. Isso é importante, perfeito. Né? Porque aí entra tudo, né, Cléber? Secretária, e a experiência, tu chegaste a noticiar aí de lidar com a pandemia na comunicação, uma sede gigante por informação, aquelas lives com muita audiência, uma baita responsabilidade, um processo novo, certamente, eu dizia até nos meus comentários, né, na Band, eu não queria ser governo nessa hora, porque necessariamente se erraria muito, né? Como se errou e se acertou, mas conta um pouco como é que foi do ponto de vista da comunicação aquela experiência ali. Kleber, só voltando, que daí serve também como exemplo da pandemia, né? Eu tenho certeza que o resultado positivo que nós estamos tendo na comunicação se deve muito ao fato de a gente ocupar uma cadeira nas mesas de todas as conversas do governo. Eu ia te perguntar sobre isso também. Né? Isso
extremamente importante. Os governos aos poucos estão compreendendo isso, né, Tânia? Sim, Cada e é vez mais. preciso compreender, né? Nós falamos sobre assessoria de imprensa, né? É diferente a assessoria de imprensa do olhar da comunicação como um O olhar todo. 360. O olhar estratégico, né? Para depois tu pensar nas ações. Então, a comunicação ocupa uma cadeira no núcleo de discussões estratégicas do governo e não foi diferente na pandemia, né? Tinha o gabinete de crise e eu participei de todas as reuniões do gabinete de crise. E nós tínhamos reuniões, o governador também participou todos os dias. Isso foi extremamente importante. E a responsabilidade da comunicação pública... Muito grande. Foi enorme. Eu pensava nas pessoas todos os dias. Todos os dias eu queria entender o que mais nós poderíamos fazer para ajudar as pessoas. Né? Se seria campanha publicitária, se era algum tipo de ação, o que nós podíamos fazer para ajudar, porque nos pegou a todos de surpresa, né, Kleber? Tu via... Nós do lado de cá, Tânia, pela critério, por exemplo, atendemos muitos hospitais, né? Alguns Sim. de Vento, Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, e também algumas prefeituras. E a Soraya até, que é minha sócia, tem a frase, né? Nós também, no fundo, nossa preocupação de todos era ajudar a salvar vidas, né? Era ajudar a salvar vidas. E a gente também não Como sabia... que um hospital também comunica direito, né? Que desafio... É um desafio gigante. Eu me lembro das campanhas publicitárias. As nossas agências tiveram que ter muita paciência, porque tu pensava numa campanha publicitária, em seguida já mudava o protocolo, Isso. e aí derrubava aquela campanha, a gente fazia outra, e assim nós tivemos o governador muito presente, né? Como tu mesmo disseste, nós tivemos lives... É o perfil dele, né? Pelo que eu noto. Totalmente. O perfil dele é de acompanhar os assuntos no detalhe, pelo que eu percebo. Totalmente. Né? Nós fizemos lives diárias com ele. Nós tínhamos o programa Diálogos, que nós gravávamos todos os dias, 5 minutos para o interior do estado, porque como tinha o distanciamento controlado... Esclarecendo o tempo inteiro. Esclarecendo, tinha as cores das bandeiras, cada cor tinha um protocolo diferente, então era necessário estar presente em todo o estado, né? Então foi uma ação, assim, o governador esteve absolutamente com a comunicação, né? Ele valoriza muito a comunicação, ele valoriza. Entende, valoriza Como é que é a rotina muito. de despacho de vocês, de deliberação, de aprovações com o governador, até que ponto que ele, para a gente entender um pouco o modus operandi, assim, eu esses dias falei gestão. num seminário na FAMURS, que parece até meio óbvio, mas a gente sabe que na nossa área não é, né? O governador não aprova as matérias, nunca aprovou matérias que a gente envia para a imprensa ou que a gente publica no site, né? Ele confia absolutamente que tem quem faça isso, né? Eu estou lá para isso. Então, isso já ajuda muito e os gestores públicos precisam. Porque a gente sabe que é do meio que já teve governador que aprovava release, né? É do perfil. É do perfil, às vezes, do político querer, né, ver o release, olhar o título que está O Sartori também, sobre isso, sempre foi muito desapegado. Confiava, na verdade, não é desapegado. E tem que ser, né? A gente tem que saber que a matéria que a gente está publicando... E com ele há um despacho também importante, uma conversa com o governador Eduardo. Tu fala, às vezes, no corredor uma coisa, a gente já entendeu, já alinhou, independente dos despachos que nós temos com ele, né, que acontecem, às vezes, 2, 3 vezes por semana, mas é diário, é todo o tempo. A comunicação é o tempo inteiro. É o tempo inteiro, todo tempo a gente está conversando. Ele funciona muito por WhatsApp, evidentemente, né? Eu também fico no WhatsApp 24 horas, só perco ali as horinhas que estou dormindo, né? O restante é no WhatsApp. Então, ela é uma comunicação assim, bem tranquila. Eu acho que uma das coisas mais tranquilas, Kleber, da comunicação com o governador Eduardo Leite é que, desde o início, o que ele traçou e como nosso papel é ser transparente e dizer a verdade. Então, a gente não fica perdendo tempo pensando como nós vamos dizer tal coisa. Não, é para dizer. Dizendo. E aí eu tinha um ponto que eu tinha separado para falar contigo também, que quem faz comunicação de governo sofre muito, né? Hoje em dia se chama de fake news, mas até não quero dizer nem é o caso. Desinformação, até antes de fake news, né? Às vezes, por falta de apuração, acontece muito, até por parte da imprensa, eu vivi isso, né? Pô, o assunto está mal apurado, então não é um fake news, é uma desinformação. Às vezes, e às vezes de má fé de um adversário político que constrói. Como é que o governo lida com isso? Como é que tu lida com isso como secretário, com a desinformação? Eu acho importante também falar isso sobre o checar as fontes, né? Checar a informação.
Isso é importantíssimo. Não tem como tu colocar uma notícia, às vezes, sem ouvir os dois lados, né? É básico do jornalismo, né? Uhum. Eu costumo, Kleber, com relação às fake news, eu sempre dou uma olhada de onde vem essa fake news, tá? E se realmente vale a pena a gente responder. Tem isso também. Geralmente não vale. Tem isso também. Geralmente não vale, porque eu acho que a pessoa que produz fake news, ela também acaba sendo conhecida por produzir fake news. Uhum. Né? Então, se ela acaba sendo conhecida por produzir fake news, fica uma marca dela, né? Por que o governo vai responder? Porque se ele coloca uma informação errada, né? Uma pessoa vai produzir uma fake news, dá uma informação evidentemente errada porque é fake news. Eu vou corrigir. Ele vai falar em cima, porque ele não quer a informação correta. Se quisesse a informação correta, teria buscado. Então não há o que diga, né? E quando é informação equivocada? Como é que, até no relacionamento com a imprensa e tal, como é que o governo age, interage, digamos, com os veículos? Sim, com os veículos é absolutamente tranquila a relação e tem funcionado muito bem. Quando é dado, quando é informação mesmo, né? Foi divulgado um número errado. Na hora a gente corrige. O que nós temos conversado com os diretores de veículos, né? Os colunistas, os que expressam a sua opinião, o jornalismo opinativo, eles estão ali para dar opinião, mas a informação não pode estar errada. Né? Então, a gente contribui nisso e tem uma troca muito importante com relação a isso. A minha troca com os diretores de veículos tem sido muito positiva. Muito positiva. Né? Dá aquele, às vezes tranca alguma coisa, a manchete saiu de um jeito... Porque hoje a gente vive uma coisa interessante que é a manchete, né? Se coloca, às vezes, uma manchete que tu vai ler a matéria tá toda certinha, acontece muito. Acontece muito. E a manchete... É raro, mas acontece muito. E a manchete vem de um jeito que induz as pessoas a achar aquilo. E que muita gente só lê a manchete. E nós temos que ter um cuidado, uma responsabilidade muito grande. Tivemos aí a questão das escolas com as crianças, né? A pandemia, outros tantos exemplos. Nós estamos lidando com as pessoas, com a vida das pessoas, a informação tem que ser correta. Uhum. Né? Não dá mais, nós não podemos brincar com relação a isso. Eu acho que as fake news... Eu torço por um regramento, por alguma coisa que possa ser feita com relação a isso, porque não é possível. E com a divergência, justamente tu falaste, com a divergência de opinião, com a divergência de visão, com uma crítica mais contumaz de um comentarista e tal, como é que o governo também... lida? Porque também com muita tranquilidade. O governador Eduardo também sempre diz, as divergências fazem parte, né? A informação é que a gente corrige mesmo e se apega mesmo, mas as divergências fazem parte. Tânia, o governo lançou há pouco mais de um mês a marca do segundo mandato, né, que traz o conceito das pessoas no centro da gestão, né? O futuro nos une, é isso, né? Queria entender um pouquinho, né, o sentido desse conceito, né, que realmente é um desafio de aproximar o governo das pessoas, até em linguagem e tal, né? O que vocês estão querendo dizer quando dizem o futuro nos une? Eu acho que o papel da comunicação sempre foi, né, aproximar o governo das pessoas e as pessoas do governo. No primeiro mandato, nós tínhamos a marca Novas Façanhas e tínhamos esse objetivo mesmo de novas façanhas, precisávamos mesmo trabalhar em cima das novas façanhas. E agora, num segundo mandato, evidentemente que já é uma evolução da evolução, né? Precisamos falar de futuro, precisamos pensar no futuro, e que o futuro nos une em todos os aspectos, né? A segurança nos une, a educação nos une, a sustentabilidade nos une, a inovação nos une. Eu acho que precisamos falar de futuro e falar de união, de todos os aspectos que envolvem o futuro, né? E que nós precisamos estar unidos, sociedade e governo, governo e sociedade. Secretária, agora não tem como falar com a senhora e também não perguntar sobre a figura do Leite, que é um desafio aí que tu já deves ter vivido no passado recente, vai viver de novo. Hoje ele é presidente do PSDB nacional, então tem agenda nacional, é uma figura nacional hoje, e provavelmente tem que cuidar desse equilíbrio entre ser essa figura nacional, se comunicar com o país, presidente de um partido, e também se comunicar com tucunduva, com casca, né? É um desafio, né? Esse equilíbrio também para uma equipe de comunicação que está junto com o governador com esse perfil. Sim, é um desafio.
Nós trabalhamos muito o interior do estado, né, Kleber? A regionalização sempre esteve nos meus planos desde o início, lá em 2019, e à medida que ele foi, lá no início mesmo, né, foi aparecendo, foi dando entrevistas, as pautas nacionais, a imprensa nacional virou os holofotes para cá, né? Procura muito, né? Procura muito. E acaba que a gente tem uma procura muito maior do que a gente mesmo busca as pautas nacionais, né? Busca colocá-lo na imprensa nacional. A imprensa nacional que procura. É que procura isso. E agora, como presidente do partido, mais ainda. É, né? Mais ainda. A gente cuida, evidentemente, né, mais dos aspectos de governo, né? Claro. Ele como pessoa acaba sendo demandado, né? Acaba sendo demandado. Como pessoa, como governador, com certeza. Eu vi que tu lançaste lá a Escola Gaúcha de Comunicação Avançar. É essa palavra que não está vindo. Achei tão interessante, secretário, queria lhe ouvir sobre isso, que falou ali da capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade, né? Nos explica um pouco essa iniciativa aí que veio junto do programa Avançar. E agora, conversando contigo, me lembrei lá dos nossos tempos atrás, de antigamente, e a gente já falava sobre isso. Né? Hoje isso está dentro... Verdade, tem razão, tu falavas há muito tempo sobre formar jovens para a comunicação. De formar pela comunicação. A Escola Gaúcha de Comunicação está dentro do nosso projeto, né? do programa Avançar. Aliás, o Avançar, que já chega hoje a 6,5 bi, já é uma valorização mesmo, já é uma prova da valorização do governador, incluir a SECOM no Também programa achei Avançar. Interessante. Né? No programa Avançar, ali nós temos 11 milhões em verba para... E o destino, um dos destinos dessa verba é a Escola Gaúcha de Comunicação. É nós formarmos profissionais. Tu pode formar roteirista, redator, câmera, operador de câmera, de áudio, produtor de eventos. Né? Tu pode formar pessoas profissionais da área que nós sempre estamos buscando e andando demanda, atrás. Né? Então nós vamos fazer a nossa Escola Gaúcha, vai ser na TVE. Já tem a verba destinada para que nós possamos contratar profissionais do mercado para essa qualificação e vamos começar por jovens em situação de vulnerabilidade. Da formação em comunicação. Da formação em comunicação. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito rica, que nós vamos ter belos profissionais para depois também poder inseri-los, indicarem esses profissionais para o mercado. Esse é o meu desejo, que a gente possa, a partir desses cursos, indicar, olha, nós identificamos aqui que tem um talento em determinada área, né? Então, que a gente possa fazer essa indicação desses profissionais. Secretário, e para a TVE, o que o governo está pensando, o que fez até aqui, como é que pretende evoluir, se é que já está claro isso, enfim? A TVE fez grandes mudanças, né? Tanto na sua programação, nas suas parcerias, a digitalização das emissoras, a digitalização das retransmissoras. Então, a TVE vai muito bem, né? Estamos tocando a TVE com o papel dela, que é de uma emissora pública mesmo, né? Dentro do que é possível fazer. Grandes parcerias, fizemos Carnaval, Festival de Cinema de Gramado, o Caio Klein, que dirige a TVE, que preside a TVE, é um profissional do mercado, né, que já vem de outras experiências e tem sido muito positiva a experiência dele, a participação dele na TVE. Então, acho que a televisão educativa a gente conseguiu dar um papel para ela, melhorando também a estrutura interna, a estrutura física, que no caso da TVE estava precisando, né? Nós estamos remodelando todos os estúdios, reformando os estúdios, resolvendo questão de PPCI, resolvendo as retransmissoras, a digitalização, que é importante para isso, né? Tanto os aspectos, o que é exigência legal, mas também o que nós queremos fazer para o futuro da emissora. Queria lhe ouvir sobre a campanha do agasalho, que o governo lançou, né? Que é um desafio que a SECOM sempre pega muito junto, né, secretário? Sim. Então, a oportunidade de contar um pouco a campanha desse ano, a criação em si, que eu achei muito legal, e também como vocês pretendem tocar a população para esse desafio do frio. Eu acho bem interessante a campanha do agasalho, porque ficou com a SECOM desde 2019, né? E é um desafio interessantíssimo, é um trabalho muito bom, porque eu acho que é a maior campanha solidária que tem no Estado, né? A campanha do agasalho. E nós também aprendemos muito,
participando da campanha do agasalho, vendo como as roupas chegam na Defesa Civil, né? E para isso e vendo isso lá no local mesmo, a gente pôde também melhorar a nossa comunicação, porque as pessoas, muita gente, não todos, né, Kleber? É evidente que a grande maioria das pessoas faz uma doação mesmo, mas tem gente que entende como descarte, né? Uhum. Então é um trabalho para quem faz a triagem lá, tu separar roupa suja, coisas que chegam às vezes num estado que não é para doação. Aquilo que tu não pode usar, tu não pode doar, né? Uhum. Se tá tão rasgada que tu não pode usar, tu não pode dar para alguém, né? Uhum. Não pode dar uma meia, um pé, e não dar outro, né? Tu usaria assim, não, né? Uhum. Então, e roupas infantis também, estado das roupas. Então a gente começou a fazer grandes eventos da campanha do agasalho, usando as ferramentas que a gente tem da comunicação para poder mobilizar as pessoas e com isso a gente poder doar mais. Então nós começamos já em 2019, a gente teve um grande evento da campanha do agasalho, foi com o Grupo TOL, e continuamos fazendo assim, né, grandes eventos da campanha do agasalho. Esse ano foi o Guri de Uruguaiana, que foi o mestre de cerimônia, o Ernesto Fagundes, que nos ajudou. Uma música especial, né? É o Nenhum de Nós agora, que cedeu os direitos autorais da música, que é o Desapego. Que é o que ela... Ninguém vai me segurar. Ninguém vai... Vou deixar que se vá. Não vou mais lhe segurar. Não vou mais lhe segurar. Vou deixar que não você vou te se vá. Cantar, fica tranquilo. Tá bem. Não vou... Ai, queria tanto cantar. Então canta, vai. Não vou mais lhe segurar. Não Mas dá. Tem a ver, né? Tem a ver. Tem a ver, que é o desapego, né? E a agência Scala, que desenvolveu a criação da campanha, fez um estudo para saber por que que as pessoas não doam tanto quanto poderiam doar. Uhum. Né? E aí tu vê coisas assim do desapego, de deixar para depois. Eu posso ver depois isso, né? E na verdade nós precisamos dedicar mesmo um tempo nosso para mexer nos armários, para ver se a gente não está com 2, 3 casacos iguais, 2, 3 calças pretas. Será que a gente não pode se livrar de uma, né? Então nós queremos mobilizar muito as primeiras damas do interior do estado, mobilizar muito as cidades do interior do estado. E queremos, evidentemente, ter os melhores índices, né? Tanto a nossa campanha, a campanha de Porto Alegre, a campanha O importante é que as pessoas possam ser aquecidas. Possam ser aquecidas no inverno. Secretária, eu que já estive lá naquele porão, que é um berço sagrado da comunicação gaúcha, né? Que também teve o trabalho ali de recuperação toda feita nesse teu período, né? Recuperação do porão do palácio, né? Sim. Então, quero compartilhar aqui, em nome das nossas equipes, parabéns pelo trabalho do governo na comunicação, pelo teu trabalho, da tua equipe. Obrigada. E desejar sucesso, né? Porque se o governo vai bem, o Rio Grande vai bem, né? Te agradecer muito também pela presença aqui. Mas importantíssimo, o porão lá foi começou contigo, né? Começamos a furuncar o projeto. Começaram a furuncar o projeto e a gente continuou, e nós tivemos uma ajuda muito grande do governador, muito grande. O governador Eduardo ia comigo de noite lá olhar a obra, ficava discutindo se as pessoas estariam bem acomodadas. Hoje mesmo ele me fez uma demanda de ter uma sala de atendimento para a imprensa. Nós reformamos a R1, que a gente chama carinhosamente, foi um nome colocado por ele até, de R1, para virar não só um estúdio multimídia, e sentimos essa necessidade na pandemia, que precisávamos. E vocês estão usando direto lá. Direto, para atender a imprensa. E o porão hoje, o porão, para quem não sabe, é onde fica a Secretaria de Comunicação, no Palácio Piratini. Historicamente, né? Muitas histórias lá da legalidade, Brizola e tal. Hoje virou também era um lugar feio, né? Com o tempo mal cuidado. Hoje virou um lugar recuperado e também de visitação do Palácio, né? E também de visitação. Ele ficou com um aspecto assim de um corporativo, né? Ficou gostoso para as pessoas trabalharem. Eu acho isso importantíssimo, assim, que estejam bem acomodados e que estejam felizes no ambiente de trabalho. Muito bem. Obrigado, então. Sucesso para ti, para o governador e para o nosso Rio Grande. Muito obrigada. Eu que agradeço, um privilégio muito grande, um prazer enorme estar conversando contigo e no teu programa. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.